Fala pessoal do oitavo ano, vamos para mais uma aula de matemática com o professor Adson Sinício, beleza? Que sou eu, isso aí. Agora veja que nossa aula será volume. Então iremos entender e compreender, calcular alguns tipos de recipientes, beleza? Se liga aí na tela de vocês o seguinte: você tem na sua casa isso aí. Se não tem, uma boa parte tem, que é o tonel. Aí eu pergunto, que sólido é esse? Ah, você vai dizer, não lembro. Mas isso aí representa, ó, é um cilindro. Beleza? E agora, lata de leite. Também é um cilindro. Então, ó, o que é comum no tonel e o que é comum na lata de leite? Você vai dizer, ah, é comum a base. Por quê? A base é um círculo nos dois. Show de bola. É isso aí mesmo. Então, ó, tonel, lata de leite, beleza. Então, veja aqui, existe a base um círculo. Veja aí na tela de vocês, ó, que é um círculo. Então, ó, o círculo tem o quê? Existe o centro, né? Vamos entender agora o círculo. Tem um centro, que esse pontinho é o centro da circunferência, onde vai de uma borda a outra, passando pelo centro, é chamado de diâmetro. Então, aí tem o diâmetro. Se eu começar do centro e ir até a borda, é só lembrar da bicicleta, onde vai do centro do pneu, nesse caso do aro, né, até a borda. Aquilo é o quê? O raio. Então aí na tela de vocês, que vai do centro até a borda, é o raio. Show de bola. Mas entenda o seguinte, que o raio é a metade do diâmetro. Então se eu vou de uma borda a outra no centro, e se eu continuar do centro, uma borda a outra, indo de um canto a outro, passando pelo centro, é o diâmetro. Então, se eu pegar a metade desse diâmetro, nós teremos o raio. Beleza? Então, o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro for 30, o raio é 15. Se o raio for 20, o diâmetro é 40. Show de bola. Então, veja aí na tela de vocês isso aí. Veja. O cilindro, onde tem um círculo, né, nesse caso, em cima e embaixo, tem um diâmetro e tem um raio. Também existe aí a altura. Veja que a altura compreende, ó, do centro da circunferência da base até o centro da circunferência do outro. Nesse caso aí é a outra base. E a parte de dentro, essa região interna, nós temos o volume, essa região interna. Então veja, se você já viu um tonel, então você olha para o tonel, aquela parte de dentro, que bom, nesse caso a gente coloca a água para guardar a água, é o volume, essa região interna. Ah, aquele copo que eu bebo água, aquela região interna do copo é o volume. Beleza? Então, ó, veja aí na tela de vocês o seguinte, ó. Qual é a primeira parte a ser preenchida? Então, vamos considerar um copo no formato de um cilindro. Qual é a primeira parte a ser preenchida? Então, vou colocar um suco e vou derramar. Derramei. Qual é a primeira região a ser preenchida? Beleza, é a base. Então, a base é a primeira região a ser preenchida. Se é a base é um círculo. Eu pergunto para você, qual é a área do círculo? Você diz, eu não lembro. Então, a área do círculo é πr ao quadrado. πr ao quadrado. Π vezes R e um 2 em cima do R, que é a potência. O π ele pode ser 3, o π pode ser 3,14. Então, aí você pergunta, eu pergunto para vocês, pesquisa aí, as casas decimais do π. A gente só usa duas casas, 3,14. Então, 3,14. A questão pode dizer o seguinte, use π igual a 3. Aí você vai usar π igual a 3. Se não falar, usa π igual a 3,14. Beleza? Então, continuando aí na tela, veja aqui o seguinte, ó, a base é um círculo e a área do círculo é πr ao quadrado. Então, veja, entenda aqui. Se eu começar a primeira região a ser preenchida, então, ó, que a base é um círculo, onde esse círculo, a área dele é πr ao quadrado, com o tempo, veja, vai sendo
construindo, nós temos a altura. Tá vendo aí? A ideia está enchendo, ó, enchendo, até completar. Então, a área da base, com o tempo, temos a altura. E isso é o quê? É o volume. Então, se eu pegar a área da base e multiplicar com a altura, nós temos o volume. Então, ó, voltando aqui, você quer saber o volume do cilindro, também tem de um cubo, também tem de prisma. Então, você vai fazer o seguinte, calcular a área da base e multiplicar pela altura. Só que a base muda. Aí, no cilindro, a base é um círculo. Beleza? Numa piscina, você quer saber o volume de uma piscina? A base será um retângulo. Beleza? Você quer saber de um copo no formato onde a base é um quadrado? Então a base é um quadrado. Vai mudar. Então você vê a área da base vezes a altura. Se a base for um círculo, a área do círculo vezes a altura. Se a base for um quadrado, a área do quadrado vezes a altura. Se a base for um retângulo, a área do retângulo vezes a altura. Então, veja aí na tela de vocês que o volume do cilindro será a área da base vezes a altura. Só que eu vou tirar a base e colocar o volume, nesse caso a área do círculo. Essa informação de amarelo, ó, voltando, veja que é amarelo, aí tem a altura do cilindro, beleza? Então, ó, o volume πr ao quadrado vezes h, que é a altura. Veja que o πr ao quadrado é a área da base, onde a base é um círculo, beleza? Então, ó, veja aí na tela o seguinte, ó, que vou ter a área da base, certo? E vamos entender o seguinte, litros. Então, ó, como a gente tem o volume, a gente usa nesse caso, vamos ter a ideia desse volume usar o litro, nesse caso a água, pode ser qualquer produto líquido. Nesse caso a gente vai usar a unidade de medida litro, beleza? Então iremos entender o que é a informação do litro. Veja aí na tela de vocês. Então, ó, vamos pegar um aquário e iremos entender o volume. Então, que é essa parte de dentro. Beleza. Onde vai ser a área da base vezes a altura. Então, ó, temos aqui, temos esse, que vai ser um retângulo. E aqui vai ser área do retângulo, que vai ser o quê? Comprimento vezes largura. Então, área do retângulo, ó. Veja aí que a gente contornou a base de vermelho, onde essa figura é um retângulo. E a área do retângulo é o comprimento vezes largura. Então, agora, veja a altura. Altura, essa parte aqui, ó. A altura, que vai ser o H. Beleza? Então, nesse aquário, eu vou dar a informação seguinte, que é um prisma retangular. Mas o volume dele é igualzinho, a área da base vezes a altura. Só que a base é um retângulo, então fica comprimento vezes largura da base vezes a altura do sólido. Então, ó, comprimento e ali a parte do L é, ó, comprimento e largura. Vai ser volume, comprimento vezes largura vezes altura. Beleza? Então, ó, preste bastante atenção agora, que a gente vai construir a ideia de 1 decímetro cúbico, que é 1 litro, e 1 metro cúbico, que vai ser igual a 1000 litros. Veja aí na tela de vocês. Então, ó, construindo um aquário onde tem 1 decímetro. Então, 1 decímetro de largura, 1 decímetro de comprimento e 1 decímetro de altura. Realizando o volume, 1 vezes 1 vezes 1 é 1 decímetro. Nesse caso é 1 decímetro cúbico. Por quê? Temos 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Quando isto acontece, é o litro. Então, se você pegar um recipiente onde tem 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros, por que eu falei 10 centímetros? Porque 10 centímetros é 1 decímetro. Então, 1 decímetro vezes 1 decímetro e 1 decímetro é igual a 1 litro. Transformando decímetro para centímetro, ó, 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. Com isso, a gente, ó, já tem um outro olhar. 10 vezes 10 vezes 10 vai ser 1000 centímetros cúbicos. Também, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, que também é igual
a 1000 centímetros cúbicos. Beleza? Então, 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Então, se eu tenho a informação em centímetro cúbico, então eu tenho que dividir por 1000 para transformar em 1 decímetro cúbico. Beleza? Então, ó, construindo, ó. E aí, 1000 litros, como é que a gente acha? Então, partindo do 1000 litros e partindo do 1 decímetro cúbico, que é 1 litro, e eu quero que chegue a 1000, o que é que eu faço? É só multiplicar por 1000. Então, multiplico por 1000, 1 decímetro cúbico, e multiplico por 1000, 1 litro. Então, fica 1000 decímetro cúbico é igual a 1000 litros. Beleza? Então, veja agora aí o seguinte, ó, que nesse aquário temos 10 decímetros, 10 decímetros e 10 decímetros. Por quê? 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000 decímetros cúbicos. E, veja aí, 10 decímetros é 100 centímetros, 100 centímetros, 100 centímetros. E 100 centímetros é o quê? 1 metro, 1 metro e 1 metro. Então, multiplicando, ó, 100 vezes 100 vezes 100, dá esta informação, que é 1 milhão de centímetros cúbicos. Agora, iremos entender a ideia de 1 metro cúbico. Se liga aí. Então, ó, 100 centímetros, 100 centímetros e 100 centímetros equivale, ó, a 1 metro, 1 metro e 1 metro. 1 vezes 1 vezes 1, 1 metro cúbico, que é o volume. Beleza? Então, a gente viu que 10 centímetros vezes 10 decímetros vezes 10 decímetros vezes 10 decímetros, que vai ser 1 milhão, nesse caso 1000, nesse caso vai ser 1000 decímetros cúbicos. Então, esse 1000 decímetros cúbicos equivale a 1000 litros. Transformando 1000 decímetros cúbicos para metro cúbico, é só dividir por 1000, que vai dar 1000 litros. Beleza? A viagem é o seguinte: se eu tenho 1 decímetro cúbico, equivale a 1 litro. Se eu tenho 1 metro cúbico, equivale a 1000 litros. Se eu quero transformar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu divido por 1000. Então, decímetro, decímetro, centímetro. Então, eu divido uma casa só, como eu tenho 3 dimensões, então cada casa pula 3. Então, de decímetro, de centímetro para decímetro, divide por 1000. Então, se a informação está em centímetro cúbico e eu quero transformar para decímetro, que é a informação de litro, então você divide por 1000, que o resultado vai ser transformado em litros. Beleza? Então, ó, veja aí agora na tela de vocês o seguinte, ó, que 1 decímetro cúbico é 1 litro e 1000 litros equivale a 1 metro cúbico, que você transforma, ó, se a informação for centímetro cúbico e eu quero transformar para litro, a gente divide por 1000. Beleza? Então, ó, agora iremos fazer alguns exercícios para compreender melhor, na prática, o cálculo do volume. Se liga aí na tela de vocês a resolução de um exemplo. Veja que nós temos aí um recipiente. Nesse caso, vamos considerar uma piscina. Veja que tem informações aí, iremos adaptar as informações. Então, ó, veja que tem o comprimento, que vai ser igual lá. Então, nesse comprimento eu vou usar 200 centímetros. Beleza? Então, ó, para não usar 2000 lá, eu vou usar 200. 200 centímetros equivale a 2 metros. Então, ó, a altura do todo e a altura do líquido. Então, ó, se a questão fala da altura do recipiente todo, você usa a altura dele todo. Se ele usar a altura do líquido, você tem que ver onde está o líquido e usar essa altura. Beleza? Então, nesse caso aí na tela de vocês, essa altura vamos usar como fosse 1 metro. E a largura vamos usar 3 metros. Então, neste exemplo, tendo um recipiente com 2 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1 metro de altura, qual será o volume que esse sólido ocupa? Então, nesse caso, o líquido que está na parte de dentro vai ocupar. O volume é área da base vezes a altura. Neste exemplo, a base é um retângulo. Então, fica comprimento vezes largura vezes altura. Trocando as informações, comprimento, ó, 2 metros, largura 3, a altura do líquido 1.
Então fica 2 vezes 3 vezes 1, 6. Se está tudo em metro, 6 metros cúbicos. A gente acabou de ver que 6 metros cúbicos equivale a 6.000. Nesse caso, a gente viu que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Se nós temos 6 metros cúbicos, quantos litros nós temos? Beleza, 6.000 litros. Beleza? Então, ó, veja agora na tela este exemplo. Um estoquista, ao conferir a quantidade de determinado produto embalado em caixas cúbicas de arestas medido 40 centímetros, verificou que o estoque do produto estava empilhado de acordo com a figura seguinte. Ao realizar corretamente os cálculos, o volume desta pilha de caixas, o resultado obtido foi. Então, voltando aqui, veja aqui. Eu pergunto, quantas caixas tem ali? Você consegue ver que a parte de cima, para chegar em cima, teve uma caixa embaixo e outra embaixo? Então, com isso, você tem que entender também que um cubo, todas as arestas são iguais. Então, comprimento vai ser igual à altura, que vai ser igual à largura. Se ele fala 40 centímetros, então será 40 de comprimento, 40 de largura e 40 de altura. Para fazer o volume, 40 vezes 40 vezes 40. Beleza? Então se liga aí na resolução. Então, ó, esse que é o comprimento, a largura e a altura. A questão fala aqui, as arestas medindo 40. Então aqui é 40 e aqui também. Achando o volume, 40 vezes 40 vezes 40 vai dar 64.000 centímetros. Então, ó, se 64.000 centímetros eu transformo para decímetro, então divido por 1.000, vai dar 64 decímetro cúbico. A gente vê que 64 decímetro cúbico equivale a uma caixa. Então, uma caixa é igual a 64 decímetro cúbico. Transformando para litro, 64 litros. Beleza? Veja aí que nós temos 10 caixas. Veja aqui, embaixo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, entenda que aí tem 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 em cima. Então, 64 vezes 10, 640 decímetro cúbico. Se 1 decímetro cúbico é 1 litro, 640 decímetro cúbico é igual a isso aí, 640 litros. Beleza? Então, veja agora na tela de vocês este copo. Qual é o volume dele? Veja aqui, a base é um círculo e aqui nós temos a altura. Beleza? Então, na altura vamos usar como se fosse 9,5 centímetros. Então, altura, 9,5 centímetros. E o raio, vamos usar 4,25 centímetros. Aí, nós iremos usar a fórmula de quê? Qual é a ideia? Do volume, que eu quero achar a quantidade de líquidos ou de ml. Então, ó, se o volume que esse copo é um cilindro, então fica πr ao quadrado vezes a altura. Então, usando o π pode ser 3,14 ou o π pode ser 3. Iremos usar o π igual a 3. Então, π, a gente troca π e coloca 3. O raio, a gente troca o raio, veja aí. A gente tira o raio e coloca 4,25. Em cima dele é o quadrado. Então, vezes a altura. A gente tira a altura e coloca 9,25. 9,5. Voltando aqui. Quando nós temos essas multiplicações, nós temos uma potência, nós devemos fazer a potência primeiro. Não podemos multiplicar depois de realizar a potência. Foca na potência. Beleza? Então, veja. Realizando a multiplicação 4,25 vezes 4,25, que é a mesma coisa que 4,25 ao quadrado, vai dar 18,06. Então, repito, 3, multiplico, realizo a potência, que vai dar 18,06 vezes 9,5. Então, realizando essa multiplicação, agora sim eu posso multiplicar tudinho junto. Então, fica 514,71. Se está tudo em centímetro, o resultado vai ficar em centímetro. Então, 514 centímetro cúbico. Só que a gente precisa o quê? Dividir. Então, ó, dividido por 1.000 vai dar decímetro cúbico. Então, vai dar 0,515 decímetro cúbico. E isso é mais ou menos
500 ml. Veja aqui, que deu 0,5 aproximadamente. Então, 0,5 é a metade de 1. E logo, se 1 decímetro cúbico é 1 litro, se meio é a metade de 1, então terá meio litro, que é 500 ml. Beleza? Se liga agora aí. Você vai construir uma piscina ou então uma caixa d'água aí. E você quer saber o volume dessa caixa d'água. Então veja que você vai pegar esse comprimento, vamos colocar como 2 metros, a largura como 4 metros e a altura como 1,5. Então, agora é só fazer o quê? Isso aí, multiplicar geral. Então, o volume, nesse caso, é um volume, né? A base é um retângulo, comprimento vezes largura vezes altura. Então, 2 vezes 4 vezes 1,5. Como não tem potência nenhuma, eu posso realizar a multiplicação tranquilamente. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1,5. Então, 8 vezes 1,5, 12. Se está tudo em metro, vai dar metro cúbico. Então, 12 metros cúbicos equivale a isso aí, 12.000 litros. Beleza? Vamos para mais uma questãozinha, nesse caso, mais um exemplo. Então, ó, esse baldezinho, nesse caso, esse recipiente. Vamos usar as seguintes informações. De um canto a outro, nós temos o diâmetro. Nesse caso, eu coloquei 260 mm, que é milímetro. Então, ó, a altura, 370 milímetros. Só que 260 milímetros é o diâmetro todo. Então, vou pegar o raio, que vai ser a metade, 130. Beleza? Agora, esse recipiente, a base é um círculo. Então, vai ser a área do círculo vezes a altura. Então, ó, πr ao quadrado, que é a área do círculo, vezes a altura. Então, se a gente transforma para centímetro para facilitar. Então, 130 milímetros. Voltando uma casa, a gente divide por 100. Então, voltando uma casa, divide por 100. Então, 130 divide por... Nesse caso, voltando uma casa, divide por 10. Então, 130 dividido por 10, 13. 370 dividido por 10, 37. Então, eu transformei de milímetro para centímetro. Então, usando as informações em centímetro, π eu usei 3, vezes o raio 13, olha ali em cima, ao quadrado, vezes a altura 37. Então, todas as informações, ó, 13 centímetros, 37 centímetros, o resultado será centímetro. Então, ó, aí você pode perguntar, e esse π? Estamos usando 3 centímetros, beleza? Então, vai ser volume, 3 centímetros, nesse caso vai ser centímetro cúbico. Você pode dizer, eu usei centímetro em cima, centímetro na altura. Por que dá centímetro cúbico? Porque nós temos 3 dimensões. Aí é o comprimento, largura e altura, que é o volume. Então, voltando aí, fica 3 vezes 13 vezes 13, 169 vezes 37. Realizando essa multiplicação, vai dar 1.000, nesse caso, 18.759 centímetro cúbico. Se está em centímetro cúbico e eu quero transformar para litro, eu vou dividir por 1.000. Dividindo essa informação por 1.000, vai dar 18,75759. Então, arredondando para 19. Então, nesse exemplo, 19 litros. Mas para deixar o número bem fechado, 20 litros. Então, esse recipiente é de 20 litros ou exatamente 18,759. Nesse caso, 18,7 litros. Beleza? Então, ó, nesta aula, a gente acabou de entender a ideia de volume e encontramos o volume de alguns recipientes que encontramos no dia a dia. Beleza? Então, ó, se liga. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1.000, nesse caso, 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 metro cúbico, 1.000 litros. Forte abraço e até a próxima.